Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando uma aula sobre esse podcast que você sabe, todo sábado, 10 horas da manhã, aqui no canal do Da Garbi também, no Spotify. É o nosso espaço para falar de saúde, performance, bem-estar, assuntos que vão desde performance esportiva, treinamentos específicos, a também saúde mental, que é o caso de hoje, Rafa. Exatamente. Rafael Barlese, por gentileza. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, Duda. Hoje tem um assunto muito legal, cara, porque acho que é um dos assuntos mais, assim, corriqueiros em rodas de amigos e famílias, que é uma aula sobre ansiedade e depressão. Exatamente, cara. Hoje, assim, ó, o bom é que tu foi calmo para falar, porque tu não mostrou nenhum nem outro. Tranquilo e calmo para falar. Exatamente. Exatamente isso, né? Isso e parece que está aumentando cada vez mais, né? Quanto mais a gente conversa, a gente vê alguém próximo ou a pessoa própria tá apresentando algum sintoma. E para isso a gente trouxe justamente um cara que vive na linha de frente. A gente trouxe o doutor Pedro Beria aqui para conversar com a gente. Ele é médico, psiquiatra, pesquisador e também empreendedor na área de saúde mental. O cara só tem, né, a formação em terapia cognitivo-comportamental pela Beck Institute e também concluiu o mestrado em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS. Então, sem achismo, a gente traz o cara aqui para explicar exatamente o que é um, o que é outro e como a gente pode ajudar as pessoas com isso. É ótimo isso, porque a gente vai ter vários exemplos, certamente, de exemplos não, diagnósticos, e aí cabe a você interpretar da melhor forma. Use essa aula para o seu bem. Deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros que colocam de pé uma aula sobre, Centro do Movimento da PUC. Ao longo aí do episódio a gente sempre fala um pouco mais, mas cara, vocês vão ver, sempre falamos sobre se movimentar, ou seja, fazer exercícios, higiene do sono, se alimentar bem. Tudo está aqui ligado aos nossos parceiros. Centro do Movimento, Baden, torrefação de cafés especiais, Vivares Sleep Center. É preciso entender o real valor do sono. Cienza Farma, ali na Silva Jardim, você pode fazer o seu manipulado com a Cienza. Armazém Box 18, o sabor que acolhe. E também Starta, somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Por que falo da Starta? Porque ter esta tranquilidade tira qualquer tipo de ansiedade e depressão, tá certo? Maravilhoso, Duda. Então, maravilha. Vamos fazer de imediato a vinheta e vamos para a aula de hoje, que vai estar muito legal, tenho certeza. Não sai daí, fica com a gente. Agora sim, depois da nossa vinheta, a gente dá as boas-vindas para vocês neste episódio. Mais um episódio de uma aula sobre. A gente já falou que a aula hoje é sobre depressão, sobre ansiedade, né? Então a gente está com um especialista aqui que eu já vou passar para o Rafa para a gente abrir os trabalhos, dando as boas-vindas ao doutor Pedro Beria. Correto? Exato. Rafa, dê as boas-vindas, faça as vezes da casa para esse assunto Doutor, tão importante, tão seja delicado. Muito bem-vindo, né? Obrigado por topar estar aqui com a gente. Eu já queria começar te agradecendo e te perguntando sobre esse tema que cada vez mais está presente na vida das pessoas. Seja pessoalmente, seja com um familiar, seja com um amigo, seja no trabalho, a gente vê cada vez mais pessoas envolvidas exatamente nesse processo e devem te buscar, claro, no consultório, né? Então, acho que se a gente está falando de ansiedade e depressão, a primeira coisa que um especialista deve fazer para a gente e para o público é justamente diferenciar e explicar para a gente o que é a ansiedade e o que é a depressão. Boa. Perfeito. Inicialmente, obrigado pelo convite. Acho que é muito importante que a gente venha ganhando cada vez mais espaço assim, para falar sobre temas que são tão importantes e prevalentes. Mas ansiedade e depressão são condições que são primas irmãs, praticamente, assim, tanto biologicamente como em termos de sintomas, porque existe uma grande comorbidade entre elas. Muitas pessoas que experienciam um episódio depressivo vão ter sintomas de ansiedade também, assim como pessoas que vêm passando por algum transtorno de ansiedade podem também ter diagnóstico de depressão. Depressão é uma condição que está muito associada a dois sintomas principais, que é uma diminuição de prazer
em relação à vida como um todo, pensar menos sobre hábitos prazerosos, ter menos motivação para fazer coisas que a gente sabe que nos fazem bem. Então, aquele hobby, hábito, grupo de amigos, esporte, parece que subitamente surge da motivação, dos pensamentos, a gente não lembra mais tanto daquilo, faz menos ou tem menos energia para fazer, e uma experiência emocional negativa da vida como um todo. Mais para o lado da tristeza, desânimo, diminuição de energia. Isso vai ter alterações de sono também, apetite, capacidade de concentração. E podem, inclusive, até surgir pensamentos bastante negativos, como de que a vida não vale a pena e que as coisas não fazem tanto sentido para a gente. Ansiedade, por outro lado, é uma emoção normal do ser humano, né? Fisiológica, uma das emoções que a gente mais experiencia ao longo da vida é a ansiedade. É muito saudável, né, ter respostas adaptativas à ansiedade, mas quando ela se intensifica a ponto de nos paralisar ou trazer outras estratégias pouco adaptativas, como comportamento evitativo, trazer limitações na vida, ela pode se tornar um transtorno de ansiedade. A gente tem 6 principais transtornos de ansiedade e eles acontecem quando a experiência emocional da ansiedade causa problemas na vida. E a gente chama isso, então, de sintomas em saúde mental. Vamos aos 6 sintomas da ansiedade. Quando a gente fala tem 6 principais diagnósticos, né, em ansiedade, mas pegando, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que tem 6 sintomas específicos, né, para o diagnóstico, a gente vai, então, falar sobre uma experiência emocional mais apreensiva, né, excesso de preocupações, pensamentos bastante intrusivos. Acho que esse é o mais comum, né? Exatamente, muito associados com excesso de futuro. O transtorno de ansiedade generalizada ele também pode estar associado a tensão, dores musculares, principalmente associados à exposição ao estresse, né? Me sinto mais estressado, me sinto menos confortável, então tensão no trapézio, masseter, às vezes cefaleia atencional, chega a ser um sintoma diagnóstico de ansiedade, então às vezes as pessoas têm a percepção que sintomas físicos não fariam parte, né, de um diagnóstico psíquico, como Sim, transtorno de mas ansiedade fácil, generalizado. tá ligado, tudo tá ligado, mas fazem, né? TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, é muito associado também com irritabilidade, que está associada com diminuição de tolerância. Então, os estímulos do dia a dia parecem ser menos toleráveis para mim. Não é piada, mas até agora descreveu o Antônio. Sério? Não, mas é sem piada, assim, mas Sim. Tá indo num caminho legal, vamos ver. Alterações de sono, né? Principalmente insônia aí inicial. já mudou. Dorme bem. Dificuldade de pegar no sono, né? Dorme à bem. noite. A ansiedade tem essa característica de ter uma maior dificuldade de pegar no sono, de induzir o sono. E muitas vezes a depressão, ao contrário, uma insônia intermediária ou final são mais comuns. Geralmente da a pessoa que depressão. está depressiva, ela não quer sair da cama, né? E a Mas ansiedade tem momentos de despertar durante a noite, muitas vezes. Porque até agora, todos os relatos que tu diz me parecem muito de ansiedade, é a preocupação com o futuro mesmo, assim, com saber o que vai acontecer. E eu acho que todo mundo é ansioso, na verdade. Quem é que não é ansioso, cara? Quem é que não tem preocupação, assim... É que ainda existe mais 3, tá? Tu falou 3. Mas, assim, existe... porque é bom, até certa forma, essa ansiedade moderada a ponto de haver uma preocupação, mas não excessiva. Ou seja, existe um lado bom de ser ansioso? Claro que tem. A ansiedade é uma emoção extremamente importante e adaptativa, né? Quando eu me sinto ansioso sobre algo, eu vou estar mais alerta, mais cuidadoso, eu vou me dedicar mais àquela atividade. Tudo, na verdade, em saúde mental, o grande limiar específico entre uma emoção saudável e uma emoção que traz algo patológico é o prejuízo que aquilo tem na minha vida. Então, por exemplo, se eu me sinto com ansiedade e expectativa de encarar algo novo, por exemplo, vir aqui no podcast, conversar com pessoas novas, né, com perguntas, possibilidade de estar na mídia, às vezes pode ser super ansiogênico. Para algumas pessoas pode despertar uma vontade de encarar o desafio e para outras um comportamento evitativo muito do estilo, vou me preservar, não vou sair da minha zona de conforto, e daí provavelmente vai estar causando algum tipo de prejuízo. Acho que um bom exemplo. Exato. E Pedro, eu não... Faltaram os outros 3, que eu... Tu pediu, né? Eu te interrompi e pedi desculpa, vamos lá. Segue nos 3, por favor. Dificuldade de concentração é um sintoma diagnóstico também em ansiedade, e é muito comum a gente presenciar no consultório, dia a dia, pessoas achando que tem TDAH, por exemplo, que é um diagnóstico que surge muito, né? Aí virou moda, né? Eu tenho
TDAH. Exatamente, está muito na mídia. Pessoas que têm algum diagnóstico de ansiedade achando que tem TDAH porque a ansiedade tem uma dificuldade de concentração justamente pela hipervigilância, por querer prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, né? Um excesso de buscar o controle. Eu sou muito ansioso agora. Pois é, Então, interessante. cara, às vezes eu vou na cozinha pegar um negócio e vejo outra coisa, e fez outra coisa e volto pro quarto. Putz, esqueci. Era outra coisa que eu queria pegar. Eu achava que até de repente, às vezes, é a minha ansiedade mesmo de querer resolver aquele problema e eu já mudo o foco. Sei lá, tia, não sei. Vamos ver se até o final eu consigo fazer um diagnóstico meu aqui. Um autodiagnóstico. Autodiagnóstico. Além disso, cansaço é um dos sintomas diagnósticos de sim. TAG, né, de transtorno de ansiedade generalizada. Cansaço é muito no final do dia, então aquela sensação assim de esgotamento, parece que um disjuntor baixou assim quando acabaram as tarefas, justamente por um excesso, né, de Hiperatenção, de repente? exatamente, essas questões de hiperfoco e de excesso de pensamento sobre as questões do dia a dia acabam trazendo Isso esgota, com certeza. exatamente um processo de Cara, é muito comum. Cara, diagnósticos assim, muito comuns, né? Pois é, e eu Diagnóstico, vejo... acho que quadros, né? Ele relatou muitos exemplos claros. Assim, Tu falou do muito dia a dia. comum, assim, e eu fico pensando, será que é porque nós estamos falando mais? Será que a gente tem menos acesso? Ou realmente a modernização das coisas está fazendo com que a gente tenha mais ansiedade, depressão, estilo de vida atual? O que tu vê na tua prática clínica? Isso Realmente existe. está aumentando? Realmente está aumentando. E uma das coisas assim que fica muito clara, assim, principalmente pelos estudos que acompanham, né, o impacto que as doenças como um todo têm na vida das pessoas, que além de estar aumentando a prevalência, o impacto em performance, dia a dia, em qualidade de vida também vem aumentando de condições como depressão e ansiedade de uma maneira bastante intensa. Existe um estudo muito grande, chama Global Burden of Diseases, que é um estudo que avalia, né, como que as doenças impactam a vida da humanidade. E nos últimos 30 anos, condições como depressão e ansiedade aumentaram no mundo entre 20% e 30%. É muito. É bastante, É né, bastante. para uma condição assim específica de saúde mental. Sim. E, além disso, o Brasil está no mapa na parte vermelhinha, assim, onde existe um aumento maior do que o mundo em geral, que a gente teria aproximadamente em torno de 25% a 30% de aumento de prevalência de condições como ansiedade e depressão. Doutor, eu fico imaginando assim, se de fato porque eu até te perguntei aqui antes, né? A média mais ou menos são de adultos jovens, né? 25 mais. Para qual dos dois quadros, perdão? Para ansiedade ou para depressão? Tanto a ansiedade como a depressão tem um pico de incidência na fase de adultos jovens, mas para a depressão existe um pico bimodal de pessoas acima de 50 anos também. Então, existe uma segunda, né, curva maior de incidência associada, então, com a aproximação, né, do término da vida profissional, às vezes, transições de vida, muitas vezes aquele período também que os filhos estão saindo de casa, muitas transformações são impactos importantes. E para as mulheres também, que têm alguma vulnerabilidade já biológica, assim, uma predisposição genética à depressão ou tiveram episódios prévios, a fase perimenopausa acaba sendo importante como fator de risco. Eu fico pensando se, de fato, tudo não é ligado muito hoje à pressão de trabalho mesmo, né? De performance na sua empresa, de resultado, para colocar, enfim, a comida na mesa da família, seja o pai, a mãe, tudo, muita pressão para a gente poder, enfim, dar o conforto para a família, né? Então, e descamba muito para o lado mental, né? Para o cara poder conseguir ter essa condição. A maioria dos diagnósticos são esses mesmo, é pressão por uma qualidade de vida, por uma tentativa de dar conforto para a família, assim, é trabalho mesmo, é dinheiro, é tempo, esses são os maiores... Isso está muito associado, assim, obviamente, condições como essas têm uma causalidade bastante multifatorial, complexa, da qual a predisposição biológica, genética é muito importante, né? Então, pessoas que têm uma maior predisposição genética e biológica a desenvolver uma condição sintomática, como ansiedade, um transtorno de ansiedade ou depressão, quando expostas a um estressor, podem desenvolver. Não exatamente o trabalho em si,
mas algo que tu trouxe, sim, que é a questão do aumento do custo de vida como um todo, assim, a necessidade, né, de se adequar a um aumento de custo de vida que vem acontecendo no mundo como um todo, é um fator psicossocial estressante, que não é somente aqui, né, mas vários outros lugares do mundo. Por isso que tu disseste que aumentou de 20% a 30%. Imagino que, né, pós-pandemia, isso tenha ficado mais evidente, porque tudo ficou mais difícil, né? Após a pandemia, principalmente em termos de valores, né? Exato. A gente nunca tinha visto inflação nos Estados Unidos e hoje as coisas estão inflacionadas. Certamente, pós-pandemia, é o período que teve um aumento na velocidade da prevalência, diferente de outros, assim, dos últimos 30 anos, mas não somente pela pressão inflacionária, mas também isolamento social. Isolamento social, claro. Que é um fator de risco, né, para o desenvolvimento de praticamente qualquer condição emocional negativa. O medo da incerteza, do custo de vida, da manutenção do trabalho, da doença em si, que vinha acometendo muitas famílias também, e foi uma condição de exposição ao estresse que parecia ser inicialmente muito pontual, mas se tornou crônica, né? Durou 2 anos, pelo menos, em termos de mudança de estilo de vida para as pessoas. E o fato de tu não saber, durante aquele período, o que está vindo, né, pela frente, né? A gente não sabia se ia se resolver rápido, se ia demorar mais tempo, então isso traz uma condição ainda maior. Mas essas pessoas que elas estão... a gente vive esses dois mundos, né? O aumento da ansiedade, da depressão, e ao mesmo tempo tem aquela turma da autoajuda que defende cada vez mais a resiliência e que pode dizer que isso é uma bobagem, enfim. Se eu estou iniciando numa dessas duas condições, tá, e eu tento negar o fato de eu aumentar, ela vira uma bola de neve e fica mais difícil o tratamento depois, é melhor buscar uma solução logo quando eu percebo que isso está me atrapalhando, o quanto isso pode prejudicar caso eu leve com a barriga mais tempo e chegue numa condição mais profunda num especialista como tu. Perfeito. Tanto a ansiedade como a depressão, elas tendem a ser condições com intensificação dos sintomas se a gente não toma nenhuma, né, medida de abordagem terapêutica. Mas isso pode envolver, por exemplo, aquilo que a gente chama de medicina do estilo de vida hoje em dia, né? Prática de exercício físico é muito importante, né? Então a gente sabe que praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana é um grande protetor para o desenvolvimento de depressão ou ansiedade, mas também as pessoas que começam a fazer durante o período de tratamento potencializam o tratamento, que pode ser psicoterápico ou farmacológico, né? Por que elas tendem a se intensificar com o passar do tempo? Elas têm essa condição de feedback positivo. Se eu me sinto mais ansioso, saio menos, experiencio menos coisas com os meus amigos, vou menos trabalhar, me desafio menos, eu me sinto inicialmente mais confortável, mas eu vou desenvolver um comportamento evitativo que tende a se cronificar. Mesma coisa a depressão, né? Como eu sinto menos prazer e tenho uma experiência emocional mais negativa das coisas como um todo, eu tenho uma tendência de fazer menos coisas que sejam prazerosas para mim, como esses hábitos adaptativos, né? Cuidar da minha alimentação, cuidar a hora de dormir, fazer higiene do sono, praticar exercício, estar com meus amigos, tudo isso parece não valer a pena. E a gente sabe que demanda tempo na rotina, a gente tem que reservar um pouquinho de energia e tempo para isso. E como a gente faz cada vez menos quando está mal emocionalmente, as coisas tendem a se intensificar. Vira uma bola de neve, né? Se intensificar Dos dois momentos que tu falou ali, tanto da depressão quanto da ansiedade, tu falou que desregula o sono. E o inverso também é verdadeiro. O sono ruim pode vir a acelerar esse processo ou causar isso? Sim, alterações de sono são um grande fator de risco, né? Tanto para a ansiedade quanto para a depressão. E toda experiência que tende a promover privação de sono tende a ser muito ruim para o cérebro como um todo, né? Então, passar noites acordado a fio tende a prejudicar muito a experiência emocional das coisas. Tem até um menino que tentou entrar para o Guinness Book, né? Agora ficou alguns dias sem dormir, agora o Guinness proibiu esse recorde. E ele ficou, se eu não me engano, foi proibido. Acho que foi não sei quantos dias, agora eu vou falhar a memória, mas talvez 10 dias. E ele disse 10 dias sem dormir, possível. E a partir de determinado momento ele começou a ter alucinações extremas, assim. Ver coisa que não existia. Alucinações auditivas com privação de sono é algo bem comum. E até o Guinness proibiu agora alguém tentar bater esse recorde, porque já se está consolidado que faz muito mal para a saúde mental, enfim. Caramba, velho. Eu não lembro agora quantos dias, mas é alguma coisa parecida com isso. Então, um beijo para a Vivar, a nossa parceira que faz a higiene do sono e nos mantém muito bem. Cara, eu juro, desculpa, eu não consigo imaginar o cara não dormir, velho.
Cara, a gente sabe que hoje nós temos pessoas. Claro, a gente está olhando sempre com uma ótica. Eu olhei agora com uma ótica de um menino querendo aparecer e entrar para um Guinness, né? Mas a gente tem hoje pessoas que, como a gente falou, para bater meta de custo de renda diária, tem aí 2, 3 empregos, viram noite, dormem 4 horas por noite. Isso né? eu tenho certeza. Cara, Mas eu digo, não, impressionante, na cara. hora de deitar. Geralmente essa pessoa, por mais. Sem dúvida, assim, a dificuldade do sono é preocupação, né? É a preocupação. É o básico, né? Cada vez Seja mais ela a gente com fala qualquer aqui. coisa, saúde sei lá, de algum familiar, problema financeiro, que eu acho que é as coisas que mais são acometidas numa idade, como a gente está falando aqui, de adulto jovem, né? O cara começa a sua vida profissional. Mas assim, o jovem, né? O que é mais comum? Porque deve ser ansiedades diferentes, né? E aí o tratamento também é diferente para um jovem e para alguém mais. Porque às vezes até a ansiedade parece ser besteira. O jovem que, sei lá, não. Tá começando, sei lá, a época de namoro e tudo mais, e o cara também fica muito ansioso com essas coisas, assim. Isso também é um fator de risco para descambar para uma depressão, para algo mais grave? Sim, e na verdade, assim, a nossa experiência emocional, ela não está diretamente ligada ao que a gente está vivendo em si, o dia a dia, mas tem todo um catalisador que são os pensamentos, né? A nossa experiência cognitiva, o que eu penso sobre aquilo que eu vivo é que vai gerar minha resposta emocional. Traduzindo, uma pessoa pode encarar um início de namoro de uma maneira extremamente afetiva, né, motivadora, se sentir com uma grande expectativa de desenvolver aquele relacionamento com uma pessoa, enquanto outras pessoas podem ter pensamentos negativos, como será que essa pessoa vai me aceitar, me aprovar, será que eu não vou ser rejeitado, como que a pessoa vai se mostrar quando ela realmente me conhecer no dia a dia. Então, ansiedade é uma emoção que está muito associada a 2 grandes modelos cognitivos. Preocupação, que é um excesso de pensamento, principalmente sobre o que pode acontecer, sobre o futuro, e também medo, que é uma sensação iminente de que algo ruim vai acontecer. Isso tende a gerar, né, uma resposta emocional de ansiedade. Se eu vou para o lado desses pensamentos mais preocupantes ou amedrontadores com algo novo, provavelmente eu não vou me sentir bem. E como é que é feito Bom, o diagnóstico eu acho que está bem claro aqui. Agora, como é que é feito um tratamento nisso? Qual é a técnica, qual é a linha, vamos dizer assim? Perfeito. Para as 2 condições, a indicação inicial é adaptação dos hábitos, né? Mudança de estilo de vida, promoção de hábitos saudáveis. Aqui a gente não pode esquecer de higiene do sono, de prática regular de exercícios físicos, cuidados com a alimentação, redução da exposição ao estresse excessivo. Então, se isso está muito associado com elevação de exposição ao estresse, muitas vezes pode ser no ambiente de trabalho ou outras questões de vínculo social e familiar, eu tenho que reduzir a minha exposição a isso também. E a gente inicia, então, a indicação formal para quadros leves seria psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, mas também psicodinâmica podem ser usadas. E quando a gente tem quadros moderados a graves, a gente geralmente associa já o uso de farmacoterapia, uma prescrição e acompanhamento médico do uso de alguma medicação, além dessas mudanças todas. E o que o remédio faz quimicamente dentro do cérebro da pessoa? A principal classe que a gente usa assim, de medicação para o tratamento tanto de depressão como de ansiedade são medicações que a gente chama de monoaminérgicas. Elas modulam a função da serotonina, dopamina e noradrenalina com o objetivo de diminuir a intensidade dos sintomas. Tanto a ansiedade como a depressão tendem a ter uma desregulação de função serotoninérgica e a serotonina é uma das grandes moléculas responsáveis pela redução da amplitude das emoções do afeto negativo. Traduzindo, quando eu vou experienciar algo difícil para mim, que vai gerar raiva, tristeza, ansiedade, e eu tenho uma regulação serotoninérgica adequada, essa amplitude é menor, eu não vou me sentir tão mal assim. E quando a gente começa excessivamente a expor a estresse de uma maneira contínua, dorme menos, se alimenta mal, e começa a ter esse tipo de experiência emocional negativa, geralmente a gente já tem alguma ideia que existe, né, toda uma responsividade amigdaliana e também do córtex cingulado anterior, que é uma parte um pouquinho mais próxima ao meio do cérebro, que gera pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos muito intensos que a gente não consegue, às vezes, se distanciar, a gente tenta associar a racionalidade a eles, tipo, trazer pensamentos que a gente sabe que são verdade, que iriam me acalmar, me deixar mais motivado,
e desenvolver os hábitos que são mais adaptativos para mim, mas parece que eu simplesmente não consigo sair daquilo em função dessa desregulação, principalmente serotoninérgica nesses momentos. Quando a gente dorme, a serotonina é Não, isso? que te bota para dormir é melatonina. Não, a melatonina nos bota para dormir. Isso. Mas quando tu dorme, são essas coisas químicas, né? Neurotransmissores. Que regula isso? Não. Acredito que tu pode estar confundindo. A questão da serotonina e da dopamina são justamente os hormônios ligados. A gente levar lá para o lado, né, dos nossos antepassados, eles foram muito importantes para justamente o nosso sistema de recompensa e busca a caça. A dopamina, muitas vezes a gente liga a dopamina a uma recompensa. Na verdade, não. A dopamina é o neurotransmissor da busca. Então, quando eu olhava lá a caça para ir pegar, o doutor me corrige se eu estou errado, né, é o que me motivava a ir atrás. Por isso que a brincadeira da dopamina, da liberação da dopamina, quando a gente fica no scroll de uma rede social, que cada vez que tu gira, tu libera mais dopamina. Por quê? Porque tu quer ver o próximo que está vindo. Então, o que te leva até, nas épocas das cavernas, vamos dizer assim, até a caça, o que te estimula era o hormônio dopamina. É a surpresa de ver o que eu vou buscar. É a necessidade de buscar. Ela que te estimula. Tá. E a serotonina é a outra. Aí já é o hormônio da recompensa, é o que te dá o prazer depois que tu faz. Me corrige se eu estou errado, É o por favor. chocolatinho depois de alguma coisa. É a bebida, é o cigarro. Sei lá como é que... Cigarro. Não, porque esse dia eu entrevistei o Armandinho e ele me disse, cara, o que mais me aliviava depois que eu escrevi uma música espetacular era o cigarro. Daí eu falei assim, é porque era o hormônio da tua recompensa, tem que ressignificar, né? Eu acredito que tu está fazendo essa associação porque a gente bem falou, até para fazer um link aqui para o pessoal. Nós estamos no episódio 23. No episódio 2, a gente falou sobre sono e fizemos o teste de higiene do sono aqui com o Duda. Ele fez todas as 13 perguntas. E a doutora Magda, ela tocou no assunto da desregulação de dopamina e serotonina se a gente não tem o sono. Mas não que ali é regulado, mas com sono ruim, ele faz essa desregulação. Ele faz a desregulação. Isso. Então, ao longo do dia inteiro, ao longo da vida. Não, né? é bom pontuar mesmo para eu poder entender, porque tá tudo ligado a esses dois, todos os episódios, Rafa. Então, todos. E, doutor, a gente ouve aqui, ó, higiene do sono, boa alimentação e exercícios físicos. Todos. Todos falam isso. Todos. É que às vezes existe uma impressão, principalmente de um tempo para cá, que a gente pode fazer, ter uma rotina completamente diversa, que não respeita coisas básicas como dormir, se alimentar e se movimentar, né? E toda vez que a gente faz menos isso, vai ter uma resposta emocional de doença. Exato. Pode ser depressão, ansiedade, alguma outra questão fisiológica, mas a pessoa vai adoecer em algum momento. Não, é impressionante, cara. Todos os problemas, cara, são ligados a isso, Rafa. Eu talvez vejo o oposto. Nós somos máquinas que fomos feitas para se movimentar. Então, assim, não que hoje em dia as pessoas elas treinam pensando em caloria, né? Não, ela tem que pensar porque o nosso corpo inativo, ele gera problemas. E ele gera muitos problemas, tanto de saúde mental quanto de saúde física. E até tem um livro maravilhoso que ele fala exatamente a relação de primatas, macacos, né, que é uma espécie muito próxima à nossa, que quando estão sedentários em cativeiro, eles não desenvolvem as mesmas doenças que a gente desenvolve. Então, nós, seres humanos, somos muito mais necessitados de movimento, de sono, de alimentação, do que um parente próximo nosso, que é um primata, que não desenvolve isso em cativeiro e sedentarismo. Espetáculo. Então, o próprio exercício físico, como a gente viu em outros episódios, ele libera substâncias lá no cérebro. A gente falou do BDNF, né, doutor? Eu estou falando um monte de coisa aqui da tua área e me corrige, por favor. Não tenho milímetros. Acho que até agora tu acertou. Ô, doutor, deixa eu te perguntar um negócio de genético. Diversas vezes tu respondeu fatores genéticos. Até que ponto isso é como isso passa geneticamente adiante a depressão ou a ansiedade? Tanto depressão como ansiedade, elas têm uma herdabilidade genética bem estabelecida. Entretanto, existe uma vulnerabilidade a estressores que a gente tem durante a vida. E os estressores vivenciados durante a infância são mais importantes, assim como fator de risco para desenvolver depressão ou ansiedade, mas também, ao longo da vida, se eu passo por um momento muito intenso emocionalmente, de estresse relacionado ao trabalho, relacionamento, pode ser um gatilho importante também. Mas essa predisposição biológica ela não é relacionada a um ou outro gene específico, mas algo totalmente multigênico,
que existe uma predisposição geralmente familiar, né? Se eu tenho pessoas da minha família que têm histórico de depressão recorrente ou condições crônicas de ansiedade, provavelmente eu vou ter uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento disso e posso desenvolver ou não, né? Dependendo. É uma possibilidade. Possibilidade, existe. Possibilidade, mas essa é uma das perguntas que tu faz em consultório. Histórico familiar é muito importante para qualquer condição. Para qualquer coisa. Mas eu não sabia que de fato, a depressão e a ansiedade, elas estão tão ligadas... Existem outras condições de saúde mental que têm uma herdabilidade mais importante, tipo? como, por exemplo, transtorno de humor bipolar, próprio TDAH, condições como esquizofrenia também, elas têm um padrão de herdabilidade mais intenso do que depressão e ansiedade, mas depressão e ansiedade também tem. Tá, me diferencia o que é o TDAH para ansiedade, cara. Perfeito. TDAH é, na verdade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição de neurodesenvolvimento que geralmente surge desde a infância ou adolescência, na qual a pessoa tem uma dificuldade maior de manter a sua função executiva ligada. O que é a função executiva? A capacidade de prestar atenção, de desenvolver uma tarefa que seja fragmentada em etapas, com início, meio e fim, e começar aquela tarefa pelo começo, e diversas questões organizacionais da rotina e do dia a dia. Essa parte da função executiva, quando ela é um pouquinho menos desenvolvida, ela tende a se demonstrar também com impulsividade ou hiperatividade. Nas crianças, principalmente hiperatividade, que é uma dificuldade de inibir impulsos, aquela criança está sempre escalando, sempre de pé, fala numa hora que não pode, é bastante inquieta fisicamente, e nos adultos, mais para o lado da impulsividade, associado a dificuldade de aguardar a sua vez, dificuldade de permanecer em reuniões, batucar muito os pés e as mãos. Porque né? o doutor está falando aqui, para quem não está vendo, minhas duas filhas estão ali atrás e estão fazendo tudo isso. Mas como tudo que a gente comentou aqui, eu estou listando sintomas e, por exemplo, para ter diagnóstico de TDAH, eu preciso de pelo menos 6 sintomas de desatenção e 6 de hiperatividade, que fiquem, né, muito claros em diferentes ambientes da vida por pelo menos 6 meses, em casa e na escola, de uma maneira sistemática, boa. e que causem prejuízos. Por exemplo, se eu fui a algum lugar, fiquei mais batucando as pernas e distraído, não quer dizer que isso vai me dar um diagnóstico de TDAH. Interessante, porque hoje em dia todo mundo vai ter TDAH, eles acham que é legal, é moda, eu tenho TDAH. A gente viu uma popularização muito grande, né? E vai muito também da consciência do médico de conseguir explicar para a pessoa que isso é uma parte comum, como tu mesmo falaste lá no início. O diagnóstico vem principalmente quando está realmente causando algum problema na sua vida, né? No seu dia a dia, né? O que é normal. Mas agora, falando das meninas, das crianças, o quanto as telas e essa exposição hoje pode afetar e qual o cuidado que os pais podem ter, né? Porque é normal falar, não pode ter tela, não pode. Mas aí a minha filha vê do ladinho no restaurante vendo e me questiona, e eu vou tentar fazer um equilíbrio. Onde é que eu posso chegar com isso para que não tente prejudicar tanto ou tira mesmo, não tem que fazer? Boa pergunta, Rafa, porque isso é algo que a gente está estudando e estabelecendo por ser uma grande novidade, né? E algo que existe muito hoje em dia também é essa percepção das pessoas de que tem alguma coisa atencional, talvez TDAH, e busca por isso nos consultórios, porque a nossa atenção ela tem muitos gatilhos de dispersividade ao longo da rotina que não existiam antes, né? Então, existem notificações do celular, a todo momento a gente recebe mensagens, e-mails, né? Gatilhos das redes sociais, que tendem a tirar o nosso foco e atenção da tarefa que a gente deveria desenvolver naquele momento. E as pessoas sentem isso e se perguntam se elas não têm um diagnóstico clínico, né? Por isso tanto prejuízo. Mas a exposição às redes sociais certamente é um fator de risco para o desenvolvimento de todas essas condições que a gente listou aqui, tanto resposta emocional quanto de concentração, e está muito associado com a maneira de usar e com o tempo de uso. Opa, e então, aí que vem o pulo do gato, então, isso que tu vai nos explicar agora. Existem algumas curvas, né, de intensificação de sintomas que estão associadas com um uso excessivo, superior a 6 horas por dia, de redes sociais, e a gente sabe que é mais seguro usar menos do que 3 horas por dia. Entretanto,
a maneira como se usa muda bastante também a resposta emocional. O uso passivo, somente de ficar scrolling, olhando, tanto rede social como outras mídias digitais, está associado com o desenvolvimento de ansiedade, de depressão, muito através de mecanismos cognitivos de comparação, de busca por aprovação, né, de monitoramento assim da vida do outro e pensamentos bem disfuncionais assim de comparações injustas do dia a dia, da rotina, por que eu estou trabalhando e as outras pessoas estão sempre fazendo outras coisas interessantes, parece que a minha vida é pior do que realmente é. Então, o tempo de exposição, a maneira como se usa, podem intensificar os sintomas. O uso para comunicação, se eu estou me comunicando com outras pessoas, falando com os meus amigos, me aproximando de pessoas que são importantes para mim, parece não ter um grande impacto, mas sim esse uso passivo de simplesmente observar. Claro. E é impressionante como a gente consegue ver isso na prática, né? Cara, eu exatamente acredito. Isso. Quando tu tá passando, realmente uma sensação... Uma sensação, cara, de que primeiro vazia. Uma perda de tempo, né? Cara, como a gente perde tempo jogando o dedinho para cima, cara. E me chamou a atenção, assim, óbvio, a gente sempre escuta especialistas falarem, mas quando vem uma grande empresa, talvez nessa causa, chama mais atenção. Eu vi uma reportagem agora que o próximo vilão do próximo Toy Story que eles estão fazendo é o iPad. Né? O iPad não, o tablet, né? Então, quando tu vê que é uma empresa do tamanho da Disney coloca isso como uma referência, chama atenção. Acho que vai impactar mais gente do que... então acho que eles vão fazer um grande serviço, na verdade. Acho que eles vão fazer um grande serviço. E doutor, assim, uma coisa que eu percebo também é os idosos, eles voltam a ser criança, né? Em todos os sentidos, né? Eu vejo muito também os idosos hoje usando a rede social igual as crianças, né? Ficam jogando lá o tempo inteiro, assim, ainda mais. E isso causa um isolamento, né? Eu tenho certeza que quem está vendo a gente, o seu pai, a sua mãe, de repente, às vezes estão... Tá rolando um assunto e os pais estão lá. É impressionante. Às vezes eles usam mais que nós, né? Os celulares, assim. Como conseguir, né, para nós que estamos na meia-idade, se comunicar com esses senhores idosos, que de fato isso não é benéfico, isso está prejudicando eles. E as redes sociais elas são desenvolvidas dessa maneira para que a gente permaneça naquele gatilho dopaminérgico, né, que em algum momento inicial ele traz algum tipo de conforto e depois ele começa até a ser um pouco angustiante em termos de se desconectar da rede social naquele momento. Mas um dos grandes objetivos que eu entendo e trabalho isso bastante com os pacientes é que a rede social é muito saudável quando a gente usa para se comunicar. Então, abri a rede social, me comuniquei, fechei, né? Eu tenho que me possibilitar não estar usando a rede social simplesmente com um scrolling aleatório, vendo coisas que, na verdade, vão ter um impacto muito baixo no meu dia e, muito provavelmente, vão me trazer uma resposta emocional negativa daquele momento, porque muitas pessoas fazem no momento que gostariam, entre aspas, de relaxar, só que isso, biologicamente, não te deixa relaxado, fica muito ativado, né, adrenergicamente, e faz com que tu te sinta, na verdade, exausto e cansado depois. Eu acho que esse é o grande gatilho, assim, as pessoas acharem que estão relaxando quando, na verdade, estão se cansando, cara. E na verdade tu vai ter uma ativação diferente da tua função de trabalho, mas tu vai ter uma ativação que é bastante noradrenérgica, né? Uma ativação de noradrenalina, que é o principal neurotransmissor assim, associado com emoções como ansiedade, medo, angústia, respostas emocionais bem desconfortáveis, que vão se intensificar à medida que eu for usando um número de horas maior. Cara, depressão. Também teve uma época que a gente banalizou a palavra depressão. A gente falava assim, tô deprimido, não sei o quê. Vamos tentar deixar o mais claro possível o que é de fato um quadro depressivo. Acho que uma das principais questões aí seria a grande diferença entre tristeza e depressão, né? Tristeza é uma emoção fisiológica, saudável, que a gente vai ter em resposta a algo negativo, né? A perda de alguém vai provocar tristeza, eventos adversos na vida, como, por exemplo, perder um trabalho, não conseguir uma promoção, me sentir, terminar um relacionamento, essas coisas provocam tristeza e é saudável se sentir triste nesses momentos, só que essa tristeza ela vai diminuir de intensidade com o passar do tempo e a gente vai ter uma resiliência emocional a partir disso, né? Buscar outras
soluções na vida. Depressão é uma condição fisiológica bastante diferente, que não tem só a resposta emocional, mas eu vou ter diminuição de energia, diminuição da capacidade de sentir prazer, alteração do ciclo sono-vigília, né? Hipersonia durante o dia, dificuldade de dormir à noite, alterações de apetite. Então, ela é uma condição neurobiológica associada com diminuição de energia, lentificação do pensamento, emoções do afeto negativo. Isso a gente chama, na verdade, de uma síndrome, quando existe um conjunto, né, de sintomas que acaba trazendo prejuízo. Não é somente a resposta emocional, mas tudo isso junto. Porque, Rafa, não sei se tu tem essa mesma percepção. Teve uma época que muita gente achava que estava... eu não, bate... Mas quando, na verdade, não é. É um cara, momento. É muito grave, Um né? momento A mal. depressão. Assim. Exato. E eu acho que existe uma falsa comparação das pessoas com a impressão que eu tenho que me sentir feliz e com prazer e quase que eufórico o tempo inteiro. Tá, e as redes sociais trouxeram muito. No mundo colorido, muito assim, né? Não estou sempre alegre, sempre feliz. Todo mundo tem um dia ruim ou outro, né? Até foi por isso aquela minha pergunta para eles, tá? Mas até que ponto isso eu posso segurar um pouquinho para ir buscar o profissional, né? E aí tem uma outra, não vou chamar de condição, é mais um termo utilizado e eu lembro muito. Teve um livro, cara, que eu li, eu vou falhar o nome da autora, mas ela ganhou um Nobel, que chama O Segredo Está nos Telômeros. E ela falava muito sobre atividade física, sobre sono, sobre alimentação e saúde mental. E dentro da saúde mental, ela bateu muito na tecla de ruminação. A ruminação, ela está onde aqui, doutor? Depressão, ansiedade? O que é os dois? É tu ficar pensando numa coisa, sabe? Ruminando o pensamento negativo, isso. É justamente pensamentos isso. intrusivos dos quais a gente não consegue achar uma saída plena. Essas duas condições que a gente falou, tanto depressão quanto ansiedade, existe uma menor conectividade do córtex pré-frontal, que é a nossa parte pensante e racional, né? Então, quando eu evoco pensamentos que para mim fazem sentido e são racionais para mim, eu geralmente estou ativando o córtex pré-frontal. Tanto em depressão como em ansiedade, existe uma hipoatividade do córtex pré-frontal e muitas vezes em momentos de pensamentos ruminativos, uma hiperatividade da amígdala, que é um centro cerebral, e também do córtex cingulado anterior, que é o principal responsável, né, por esses pensamentos reentrantes. Então, eu começo a pensar coisas negativas de uma maneira repetida e sem conseguir que a racionalidade interrompa esse pensamento. Consegue diferenciar o que é verdade e o que não é verdade. Consegue diferenciar, mas ele parece não ter o mesmo peso na mente. Ele não é o suficiente para me convencer daquilo. Aí que entra a terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. Justamente essa questão de comportamento, pensamento e emoção, e trabalhar com isso. Né? E isso está muito associado, por exemplo, todo mundo já experienciou isso na vida, que não precisa ser algo patológico. Estou num dia difícil, vou lá e tenho uma hora fazendo um aeróbico. Sim. Parece que limpou a mente, não tem mais aquela intensidade de pensamentos que são repetitivos. E por que isso acontece? Justamente por essa ativação dopaminérgica do córtex pré-frontal. Ligou de novo, a racionalidade parece tomar conta. E como é que tu, com a tua experiência, que já deve ter tirado muita gente de depressão, como é que tu consegue tirar a pessoa da depressão profunda? Como é que alguém consegue sair daquele fundo do poço, vamos dizer assim? Bom, o tratamento para a depressão ele é desenvolvido em etapas, né? A gente associa essas mudanças de estilo de vida, psicoterapia e tratamento, remédios, né, e tratamento farmacológico, que são principalmente essas classes de medicações que a gente chama, entre aspas, de antidepressivos, né? Mas esse é um nome geral para medicações que podem ser muito diferentes entre si, mas são medicações que modulam serotonina, noradrenalina, dopamina e tendem a ter uma resposta, tá? Não é todo mundo que tem resposta exatamente a esse passo a passo de tratamento. E existem, então, pessoas que têm necessidade de alguns tratamentos complementares. Os principais tratamentos seriam o uso de ecetamina, que é um derivado da ketamina. Aqui no Brasil, a gente tem a molécula ecetamina em si, que tem toda uma ativação glutamatérgica. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro e regula a excitabilidade cerebral de uma maneira diferente que as medicações tradicionais. Isso é um procedimento, existe cetamina de aplicação intranasal, com bula para depressão aqui no Brasil, e também existe evidência de uso de acetamina intravenosa e subcutânea de uma maneira off-label. A bula do medicamento não desenvolve para depressão, mas a gente sabe pelos estudos que tem um resultado bastante positivo. E, além disso, existem técnicas de neuromodulação. A estimulação magnética transcraniana é uma técnica que nem é tão moderna, assim, existe há pelo menos 20 anos bem estabelecida, mas é um pouco mais recente
do que a técnica de neuromodulação mais antiga que existe, que é a eletroconvulsoterapia, né? Onde a gente induz uma convulsão monitorada no paciente anestesiado e que tem, então, toda uma ativação antidepressiva para os pacientes. É que a pessoa, na verdade, tem que estar disposta a se colocar naquele lugar, porque senão é difícil, né? Sim, na verdade, sim, tanto o tratamento com acetamina quanto neuromodulação, eles não são tão difíceis assim para a rotina. As pessoas, às vezes, não têm tanto conhecimento sobre. Mas um tratamento com acetamina para indução se fazem 8 sessões durante um mês, 2 vezes por semana. Está feita a indução e se avalia, então, depois, como que seria um possível segmento ou não quando o paciente tem E tem que ficar resposta. sempre próximo, né? Essa é Claro, outra coisa, exatamente. né? E a gente Pra está falando que tu aqui... falou no início aqui do papo, né? Para eles não começar a pensar em outras coisas, né? A gente está falando aqui para quadros de depressão resistente. O que é uma depressão resistente? O paciente já faz estratégias não farmacológicas e farmacológicas, tentou pelo menos 2 estratégias farmacológicas e permanece com sintomas no mínimo moderados, ou seja, a gente já tentou algumas estratégias e os sintomas permanecem nas escalas, né, de avaliação de intensidade, pelo menos moderados. A gente pode pensar, então, em outras alternativas. Esse seria a estimulação magnética transcraniana ou não? Sim, estimulação magnética explica para a gente. Essa é aquela toquinha que coloca? A estimulação magnética transcraniana, na verdade, é uma tecnologia em que a gente tem uma bobina, né, de um aparelho, e essa bobina ela usa a mesma tecnologia da ressonância magnética, por exemplo, só que na ressonância o pulso magnético ele é dispersivo, para formar uma imagem ao redor do corpo ou da área do corpo que se tem interesse. Na estimulação magnética transcraniana existe uma bobina que faz pulsos focais e a gente consegue... a toquinha é justamente para guiar o tratamento. Perfeito. Dentro das estimativas antropométricas do paciente, né, que pontos do crânio seriam importantes de estimular na depressão, por exemplo. Na depressão, a gente trabalha muito estimulando o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Então, a gente estimula a parte esquerda do córtex cerebral, porque geralmente existe uma hipoatividade dessa região e o paciente passa a ter alívio, então, dos sintomas de depressão. Que espetáculo. Isso é como se fosse uma fisioterapia do cérebro. Muito como se fosse uma fisioterapia do cérebro, porque a gente está ativando uma área que estava passando por um processo de inibição. E na fisioterapia muito se trabalha isso da inibição cerebral. Né? Cara, e deixa eu te perguntar outra coisa. O que é o burnout dentro dessas duas possibilidades, entre depressão e ansiedade? Onde é que entra o burnout? O burnout ele é um fenômeno ocupacional, entre aspas. Ele é uma condição que gera risco para desenvolver ansiedade ou depressão. Ele não é uma doença independente. Mas, basicamente, o burnout ele é um processo de esgotamento, certo? Que passa por 3 principais sintomas. Esgotamento emocional, então aquela sensação de experienciar muitas emoções negativas onde antes eu gostava de estar, né? Geralmente no meu ambiente de trabalho. Ele tem sintomas de despersonalização. Então, aquela pessoa que era uma pessoa positiva, ela começa a ter atitudes negativas perante os colegas de trabalho, os clientes, ela tem descrença no âmbito da empresa ou num desfecho positivo, parece não se conectar mais com a proposta do dia a dia do trabalho e também existe uma intensa sensação de um desequilíbrio entre recompensa e custos de estar ali. O quanto eu sou validado, o quanto eu recebo, o quanto que efetivamente me valorizam naquele lugar e o quanto que eu estou me dedicando. Então, essas são as três dimensões do burnout. E esses quadros também de esgotamento no ambiente de trabalho vêm aumentando de uma maneira bastante intensa nos últimos tempos. Mas isso é sempre dentro de corporações. É difícil burnout existe burnout da minha família. Não pode entrar em atestado. Divórcio. Olha, o burnout da minha... Não sei. O burnout, do ponto de vista bem conceitual, ele é um fenômeno ocupacional associado com a exposição ao estresse no ambiente de trabalho. Sobre trabalho. Isso, exatamente. Que é um fator de risco para a ansiedade, para a depressão, por exemplo. Eu vejo as empresas, claro, empresas grandes, elas estão investindo muito e agora acredito que tem uma portaria nova que vai solicitar que tenha maior investimento em empresas maiores, mas justamente nessa questão de saúde mental dos colaboradores. E aí, o que realmente é fato que ajuda e o que tu acredita que poderia ser melhorado dentro dos padrões atuais? As empresas fazem palestras, fazem... às vezes é uma coisinha simples que reúne os funcionários. É só pagar melhor. Oi? Paga melhor que ajuda. O que tu acha de intervenção dentro da área da saúde mental realmente pode funcionar nesse acompanhamento com o funcionário lá? E o que tu acha que é só hoje para inglês ver? Assim, reúne o pessoal, faz uma palestrinha e tal, daqui 6 meses volta o cara...
que não funciona? Na verdade, tem bastante evidência assim, de promoção de saúde mental dentro do ambiente corporativo com resultado para a própria empresa. Né? Então, as empresas Ela sai que ganhando, em têm primeiro lugar. altos índices de bem-estar entre seus colaboradores geralmente performam muito melhor, inclusive tendem a se valorizar tanto pelos resultados, assim como a imagem pelo mercado, pelo desenvolvimento de soluções criativas, né? E persistentes. Mas o que a gente sabe que esses programas que se busca desenvolver agora no Brasil, existem no mundo, entre aspas, desenvolvido do ponto de vista corporativo, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, diversos países europeus, há pelo menos 20 anos. Eles já investem bastante nisso lá. Então, assim, redução da exposição excessiva ao estresse, escalas que podem se tornar disfuncionais, né? Microgerenciamento, baixo controle sobre a rotina de trabalho, escalas que são esgotantes emocionalmente, ou seja, excessivas em termos de horas de trabalho ao dia, são questões básicas que a empresa pode desenvolver e simplesmente não transformar o dia a dia do colaborador em algo extremamente ansiogênico e estressante. Mas existe também toda uma vertente de apoio e disponibilidade emocional para as pessoas que integram as equipes, que está associado com atendimento psicológico, psiquiátrico, médico, quando necessário, prática de exercício físico, rotinas saudáveis implementadas. Promover isso na empresa. Promover isso como um desenvolvimento de um programa de saúde corporativo. Como tu bem falou, isso é um preventivo também para essas doenças. É preventivo. Né? E eu te pergunto dentro da tua dentro do teu conhecimento, assim, o Duda fez a brincadeira de que é pagar melhor, mas partindo do princípio que a empresa não paga ao ponto da pessoa passar trabalho, tá? Já tem um certo salário. O salário médio que ela consiga viver, o que tu acredita que é o melhor para a pessoa? Reconhecimento, a valorização financeira, um plano de carreira? O que tu vê que é mais importante para a saúde mental do colaborador dentro de vários pontos que a empresa pode trabalhar? Todos esses pontos são importantes. Na verdade, o que os estudos mostram, assim como o Duda disse, pagar melhor vai ajudar. Realmente, para muitos, para cultura corporativa de performance, resultado e desenvolvimento de metas, né, que são provavelmente intensas, pagar melhor funciona muito bem, porque a pessoa se sente recompensada. A não ser que exista uma escala extremamente abusiva que seja disfuncional para o ser humano, que atrapalhe sono, né, e outras questões como alimentação, né, estar com outras pessoas importantes fora do trabalho. Então, a questão de combinações, clareza de comunicação e da cultura empresarial, bom, eu não posso ser uma empresa extremamente arrojada em termos de metas e cobrança em relação ao meu time, entretanto, o bônus é desse tamanho. Exato. Ou eu estou numa empresa que preza bem-estar, né, toda uma cultura um pouco mais easygoing e adaptativa à rotina, talvez eu não vá ter um bônus ou uma participação de resultados tão agressiva assim. Mas a cultura, é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre valorização do dia a dia e tudo que a gente se desenvolve para a empresa. Perfeito. Tu não pode exigir de alguém e depois querer dar um salário desproporcional àquela exigência, né? E isso causa uma resposta emocional horrível, né? Claro, Todo mundo já passou por isso de trabalhar todo monte e pensar, poxa, e agora? Não, e fazendo Como que eu advogado do entro diabo nessa? também, o colaborador também não pode sempre achar que tem que ganhar muito e também trabalhar pouco, né? Porque o empresário, tem que haver o equilíbrio dos dois lados. Equilíbrio, Mas é que exatamente. geralmente a gente vê as empresas tendendo a fazer a margem ser o máximo possível, né? Até esgotando o cara, né? A pessoa que está ali. Isso tem um reflexo, né, cara? Depois de, sei lá, X anos, a conta vem. Exato. E algo que é muito trabalhado com os times e equipes são treinamentos de resiliência emocional para lideranças e também de percepção assim de respostas emocionais para os times como um todo, porque o que acontece? Um dos grandes fatores protetores em termos de saúde emocional como um todo são as boas relações sociais no trabalho, ter amizades, desenvolver relações positivas. E quando eu tenho um membro da equipe que não está bem emocionalmente, pode se tornar mais reativo com a equipe e faz com que outras pessoas entrem em conflito também, eu vou provavelmente perder performance naqueles momentos. Então, que o líder já consiga prontamente entender e estabelecer aquilo como algo a ser desenvolvido com aquela pessoa e que possa promover, né, estratégias de resiliência emocional na equipe,
ou então individualmente disponibilizar tratamento e acompanhamento. Muito legal. Espetacular, hein, meu? Muito legal. Eu não sei, Rafa, se tu tem mais alguma outra Não, coisa, porque olha, assim, a gente passou muita por coisa, né? ansiedade, por depressão e até pela parte corporativa, Pelo que achei tratamento. bem interessante, porque quem nos vê, quem nos ouve ou nos vê, certamente tem a experiência completa de Exato. depressão, ansiedade e até a parte corporativa. É um trabalho, imagino, para ti também desgastante, não? Porque diariamente... E como não se apegar, agora uma pergunta bem pessoal, como não se... É um trabalho pessoal difícil de realizar? É intenso, né? O dia a dia assim, do consultório e trabalhar diretamente com os pacientes é intenso. Mas toda vez que a gente vê as pessoas se adaptando e melhorando, desenvolvendo soluções, isso acaba sendo um grande combustível. É o teu scroll, assim. Exatamente. A dopamina ela vem muito daí. Uma dessas questões assim dos tratamentos um pouco mais intervencionistas, né, que a gente comentou, é que eles são muito mais rápidos em termos de efeito terapêutico. Quando a gente fala de psicoterapia ou própria uma medicação, ela demora, né, umas 2 a 4 semanas, às vezes 6 semanas, para começar efetivamente a demonstrar efeito terapêutico. E isso pode ser angustiante para todo mundo, para o médico, para o paciente, claro, né? Lógico. Então, até nisso a gente é ansioso, cara. Quero resultado rápido. Sim, a famosa pílula mágica. Né? Eu quero melhorar logo. É complicado, né? Já teve algum tipo dessas... Te identificou com alguma coisa? Eu acredito que eu sou seja uma pessoa ansiosa, né? Não ao ponto de me causar problemas, né, de vida, mas eu sou uma pessoa, sem dúvida, muito mais voltada para o futuro do que passado, mais ansiosa do que depressiva. Eu certamente tive burnout ao sair da empresa que eu trabalhei. Verdade. Eu não tenho nenhuma dúvida, ele acabou de descrever e eu me vi totalmente. E eu sou um cara muito ansioso. Agora, eu acho que nunca cheguei nem perto de ter depressão. Eu acredito que vai muito do perfil da pessoa, né? Te conhecendo, imagino que é mais para frente mesmo. Que bom, né, cara? Porque, olha... Deixa eu dizer também pro doutor aqui, por exemplo, tu falou muitas vezes em atividade física e tudo mais. O Centro do Movimento é um dos nossos grandes parceiros da PUC. Aliás, estamos dentro da PUC, aqui na FAMECOS, né, na Faculdade de Comunicação. Um beijo pro pessoal da ProHub que nos assiste aqui. E o Centro do Movimento é o seu corpo, é a máquina mais valiosa que você possui. Nós temos um manual de instruções. Descubra como se mover de forma mais eficiente e viver com qualidade sob orientação de que é referência no tema Centro do Movimento PUC. Tu sabe que eles mandaram um presente aqui pro doutor, Centro do Movimento, sacola ecológica aqui, dentro tem, obviamente, os brindes deles. Deixa eu mandar aqui, pro doutor. Muito obrigado. Por gentileza, muito boa, uma sacola ecológica que tem aí. Os guris da Starta também estão aí. Então, deixa eu dizer, a Starta é uma soft tech dedicada a transformar seguros e saúde. Aceleramos a digitalização de seguradoras, corretoras e operadoras com tecnologia IA e plataformas que reduzem custos, aumentam conversão e elevam a experiência do cliente. Starta! Doutor, nós vamos mudar o nome do programa de Uma Aula Sobre para Natal. Porque aqui o cara vem e o cara ganha muita coisa dos parceiros. A Starta mandou essa garrafa aqui hidratação e uma agenda para que tu possa... anotar aqui os teus pensamentos. Boa, muito bom. Também tem o Box. Um beijo para o Matheus e toda a galera lá do Box 18. Armazém Box 18. Terminou o episódio? Então faz uma pausa consciente no Armazém Box 18. Um ambiente acolhedor para recarregar suas energias, desfrutar de boas conversas. Agora, já é no Box. Tá com o cheque presente? Tá cheque presente ali atrás. Eles te mandaram um cheque presente e aí... O que a gente pode fazer lá no Box, já colocando dentro do nosso programa? Lá tu pode sentar, esquecer tela, pegar um jornal impresso e tomar um café num jornal impresso, lendo lá que tem todo dia lá um jornal impresso. Tem internet boa, quer fazer uma reunião, usar... Deixa eu mandar também um abraço, cara, para um casal de amigos que está sempre vendo a gente, a Martina e o Boni, 2 amigos fraternos. Um beijo lá pro Francesco, pequenininho, que acabou de nascer, e eles amam ver a gente e disseram, eu quero fazer o curso lá da Baden, então pode usar o cupom Uma Aula 10, tá bom? Um desconto no site,
também tem na assinatura lá do clube de assinatura do Baden, o nosso grande apoiador desde a primeira temporada, agora na segunda, vai estar certamente na terceira. Baden, torrefação de cafés especiais, estão conosco, um orgulho gigante, esses caras são top fera. mesmo, ó. Então tem um além da xícara, né? aqui. Além da xícara personalizada lá, mandaram esse café especial e te convido, doutor, a fazer lá na Azevedo Sodré. Azevedo Sodré. Eles têm vários cursos e para quem tem, para aquela pessoa que quer entender um pouquinho mais de café, conhecer, iniciar o café, são cursos de 2h30. Tem, usando esse cupom, todo mundo pode ter um desconto, uma aula 10. Eles têm também o curso de produção de cafés especiais, aquelas pessoas que têm, eu ganhei agora de aniversário da minha esposa, uma prensa francesa. Então, quem quer usar coisas diferentes, outros tipos de maquinário, eles ensinam. E tem o curso de barista, que envolve tudo isso, e é o dia inteiro. E também o cara vai sair dali fazendo, aí sabendo, top demais, vale a pena. E deixa eu mandar um abraço também pro pessoal da Cienza Pharma, né, a farmácia de manipulação. Eles estão presenteando o nosso doutor aqui, o nosso convidado de hoje, com creatinas gummies. Tu usa, doutora, creatina gummy? Estou usando creatina, sim. Gummy ainda não, mas... Então é muito bom isso aí, cara. Tem saído estudos da creatina em relação à saúde mental, né? A creatina, o maior resultado, na verdade, é um resultado indireto de prática de atividade física, de uma maneira... melhor performance, e daí, com certeza, indiretamente... É o off-label. Para resultados em saúde mental. Se estudou para depressão especificamente de uma maneira independente, mas não tem um grande resultado, assim. Mas ele tem resultados de ativação cognitiva e muscular muito importante. Né? Pô, excelente, a creatina é impressionante. A gente sempre fala que é o vamos dizer assim, é o que mais tem o resultado comprovado, né? É o suplemento mais estudado. Mais de estudado. Todos os mais estudado, que tem mais artigos e com mais comprovação, obviamente. É a creatina, né? É a creatina, depois, se eu não me engano, o whey protein, aí depois vem os outros. Mas a creatina, sim, 50% mais que os outros em termos de validação científica. E os resultados são bem... São comprovadamente positivos. Sim, e a Cienza Pharma tem os gummies, mas, claro, tem toda uma gummies. Não, uma gummies tu pode fazer a manipulação. Aliás, mandei fazer agora para minha esposa. Precisava de 2 remédios de manipulação. Fizemos lá na Cienza Pharma e também nos nossos produtos. A qualidade deles é inegável, até por isso que eles trabalham. Vários clubes de futebol já trabalham com dupla Grenal também. É verdade. Não é à toa que os caras... E para finalizar, Rafa, Vivar Sleep Center. É preciso entender o real valor do sono e hoje foi uma aula para entender o real valor do sono, a higiene do sono. A gente bate na tecla todo dia, doutor. Como é importante dormir bem, cara. Que loucura, tia. Muda tudo. Todo o programa a gente fala da importância. Começa por aí, né? Começa por um colchão. Sabe que todos os colchões da minha casa na praia são do Avivar. E aí o pessoal foi dormir lá em casa, os caras acordam e dizem assim, cara, é inacreditável esse colchão. Eu falei, pois é, da Avivar. E é muito antes de ser o nosso parceiro, já era. Bruno, tem que dar uma comissãozinha para ele agora. O cara tá levando o hóspede lá e os caras estão comprando por causa disso. Agora tem que comissionar o Dudu. Doutor, obrigado. Muito obrigado, de verdade. Foi muito legal. Uma aula sobre, assim, necessária. É impressionante, foi muito legal mesmo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal e é muito bom ver que a gente vem ganhando mais espaço, né, na mídia como um todo, e que as pessoas tirem um pouquinho de proveito para desenvolver soluções também. Não, e cada um absorve da sua forma, né? Porque a gente tocou certamente as pessoas de alguma forma aí, assuntos diferentes, mas certamente fizemos o bem hoje. Tá bom? E todos os cortes também estão aqui dentro do canal do Da Garbi aqui no YouTube e no Spotify. Beleza, Rafa? Tamo indo. Cara, muito bom. Doutor, muito obrigado. E agora vem os cortes aqui, fiz bastante anotação. Tchau, até o próximo.